A minha entrevistada de hoje é candidata pelo Partido Socialista por Coimbra, Ana Brunhosa. Obrigado pela disponibilidade para aqui estar. Pedro Nuno Santos já disse que o PS está disponível para um entendimento à esquerda pós-eleições. E nas últimas eleições, a cabeça de lista por Coimbra, Marta Temido, disse também que gostava da solução da geringonça. Qual é que é a sua perspectiva? Se gosta ou não desta solução governativa? Eu, em relação a isso, creio que o que nós e o que eu defendo para o dia 10 é uma solução clara que dê uma vitória ao PS, uma vitória que permita ao PS governar. Em relação às soluções de governação, creio que só depois das eleições é que podem ser decididas e isso será uma responsabilidade de Pedro Nuno Santos. A minha posição é que defender até ao fim deste período eleitoral uma vitória clara no PS para que o PS possa ser governo. Acho que soluções de governação antes do dia 10 são questões que não me interessam neste momento. Se o PS formar o governo e Pedro Nuno Santos é chamado para o Executivo, que pasta que gostaria de tutelar? Em primeiro lugar, temos que ganhar. Em segundo lugar, tenho que ser convidada. Em terceiro lugar, gostaria de continuar a fazer trabalho que comecei e que não terminei. Eu participei num primeiro governo do PS, criei o Ministério da Raiz, os primeiros, e portanto governei 2 anos, que depois foram interrompidos com o chumbo do orçamento. Entretanto houve novas eleições, voltei a ser convidada e o Ministério da Coesão Territorial passou a ter mais áreas, passou a ter as autarquias locais, passou a ter o ordenamento do território. Confesso que é uma área onde gostava de continuar a fazer trabalho, nomeadamente o reforço da CCDR, gostaria muito que tivéssemos a regionalização, infelizmente é algo a que o PSD já disse que não. Gostaria muito de continuar a fazer o processo de centralização para as autarquias e gostaria muito de concretizar promessas que são muito importantes para o território, nomeadamente a extinção das portagens, concluir o concurso que iniciámos de dotar todo o país de fibra óptica nas zonas brancas, implementar no âmbito do Portugal 2030 medidas diferenciadoras para os territórios do interior, medidas que que se dirigem o investimento em territórios do interior, que se dirigem apoios à criação de empresas, que se dirigem apoios à contratação e algo que é muito importante nos territórios, há soluções de cooperação entre a academia, as empresas, entre a academia e os municípios, porque tornam os territórios muito mais vibrantes e muito mais atrativos para os investidores. Portanto, a minha resposta, gostaria de continuar no Ministério da Coesão Territorial, se fosse assim convidada, e para poder concluir aquilo que foi um processo inacabado, não é? Porque nós ainda nem governámos 2 anos neste processo. E se o PS for a oposição, vai aceitar o cargo de deputado? Obviamente, isso é honrar a confiança daqueles que votaram, não só na lista de Coimbra, mas também que votaram no PS e, por isso, vou honrar o compromisso que assumi de ser a interlocutora, de ser a voz, de ser os ouvidos, de reivindicar aquilo que considero que é importante para o território e que agora, se eu já tinha e conhecia muito bem o distrito de Coimbra, agora com a campanha tive a oportunidade de trabalhar e de conversar com áreas onde tradicionalmente com que eu tradicionalmente não trabalhava, quer na área social, quer na área da proteção civil, quer na área da saúde e, portanto, creio que há um caminho muito grande ainda de posicionamento do distrito de Coimbra a fazer. Muito se tem feito, as obras pela cidade mostram que muito está a ser feito, mas vou honrar esse compromisso. O distrito de Coimbra é bastante heterogéneo, desigual e tem potencial em diversas áreas. O distrito tem serra, tem mar. Quais é que, nas suas perspectivas, quais é que são as áreas mais prioritárias para atuar? Creio que a região de Coimbra acaba por mostrar o que temos um bocadinho, o distrito de Coimbra
acaba por ser um bocado o espelho do que existe no país. Nós temos uma serra, temos um interior, onde é importante continuarmos a valorizar a agricultura, a floresta. Na floresta há agora as áreas integradas de gestão da paisagem, que levam a que se volte a reflorestar, mas com espécies autóctones, a valorizar também a agricultura, a produção de energia a partir de fontes limpas e, portanto, queremos que ter um interior verde. Depois nós temos aqui mais um miolo da região, onde a biotecnologia, as ciências da vida, a saúde, os serviços públicos são fundamentais e, nomeadamente, queremos muito que Coimbra seja a capital da justiça, que Coimbra tenha um campus da saúde. Depois temos o Baixo Mondego, onde a agroindústria é muito importante, a agricultura, a pecuária, a produção de arroz, a produção de fruta, de horticultura é muito importante. Depois temos mais no litoral a economia azul. Nós não temos explorado devidamente o potencial do mar. Nós dedicamos um dia à economia azul, desde a pesca, desde a venda da pesca em leilão, desde a venda a empresas que vendem o trabalho da pesca fresco e congelado, à transformação, à indústria de conservação e depois a empresas que valorizam resíduos da pesca e transformam esses resíduos em suplementos alimentares, em farinha para alimento para animais e, portanto, fizemos a fileira toda da economia azul. Também há a possibilidade de se produzir energia a partir da energia das ondas do mar e por isso defendo uma economia mais azul no que toca ao litoral, aqui depois no Baixo Mondego uma economia onde a agroindústria é importante e onde cada vez mais temos uma agricultura baseada em conhecimento e em tecnologia e depois aqui um miolo muito dedicado à biotecnologia, muito dedicado às ciências da saúde da vida, às tecnologias da informação e da comunicação. Nós temos aqui dos centros de conhecimento de nível internacional. Esses centros de conhecimento estão mais próximos também das empresas, do hospital, da sociedade e, portanto, são muito importantes para fazermos também a industrialização desse conhecimento, passar esse conhecimento para produtos e serviços inovadores e depois um interior mais verde, mais sustentável, onde a agricultura, a floresta são de facto, têm que continuar a ser setores valorizados, até porque quando o nosso interior deixa de estar ocupado, deixa de estar valorizado, nós temos depois as catástrofes que aconteceram, os incêndios e todas as catástrofes, temos as chuvas que depois produzem também a desertificação do solo. Queria aqui acrescentar algo, nós hoje temos, é possível as pessoas, há algo que está a ser feito na região centro com a ajuda dos autarcas e que é muito importante para a valorização do território, que é o cadastro. Saber de quem são as terras, porque não há valorização, não há uma forma de gerir o território, não há ordenamento do território se nós não soubermos de quem é a propriedade e, portanto, temos em cada município um balcão que permite um atendimento que permite às pessoas irem fazer o registro gratuito dos seus terrenos. Isso é fundamental porque depois naquelas áreas integradas de gestão da paisagem que lhe falei, é possível constituírem-se equipas de gestão, agregarem-se propriedades e fazer uma gestão conjunta, o que permite fonte de rendimentos a pessoas que, sendo proprietárias, muitas das vezes não estão cá ou já não têm idade para fazer a gestão dos terrenos. Isso permite aos proprietários um incentivo a integrarem os seus terrenos nestas áreas integradas de gestão da paisagem e retirar rendimento das suas propriedades, o que ficamos todos a ganhar. É preciso também perceber que hoje no mercado do carbono as empresas que poluem vão ter que pagar taxas de carbono e são estes territórios que permitem, com uma floresta boa,
absorver e capturar carbono. E, portanto, estes territórios passam também a ser territórios onde os proprietários dos terrenos podem ser também detentores de títulos de carbono que depois são comprados pelas empresas que emitem poluição. Portanto, elas vão ter que compensar a poluição que emitem comprando estes títulos de carbono. E, portanto, os territórios do interior passaram aqui a ter fatores de riqueza que no passado não tinham. Passaram a ter fatores de atratividade que levam a que nós tenhamos também ou ofereçamos aos proprietários dos terrenos incentivos para valorizarem a sua propriedade que não tinham no passado. A mobilidade sabemos que é central na coesão de territórios. E o Distrito de Coimbra conheceu um desinvestimento na ferrovia nos últimos anos. Estou a falar do ramal do Lousão ou do ramal da Figueira da Foz. E está em curso, prepara-se para arrancar o sistema de mobilidade do Mondego, que vai encerrar a nova estação central em Coimbra. Isso não vai prejudicar a cidade, mais em concreto a Baixa de Coimbra? Obviamente que é uma preocupação estar-se a encerrar Coimbra sem que haja um projeto para Coimbra e, sobretudo, aquela zona que se quer central da cidade. É muito importante que rapidamente se queira saber, se saiba o que é que se vai fazer em Coimbra. Aí é uma decisão importante em Tarametro do Mondego e a autarquia e, portanto, é algo onde a autarquia terá uma palavra, de Coimbra terá uma palavra a dizer. Eu devo dizer que em todas as linhas ferroviárias estão a fazer investimentos. Mas o Distrito de Coimbra, nas últimas décadas... Mas se for ver a todas as linhas ferroviárias, nós estamos a fazer investimentos ou estão investimentos planeados e, portanto, faz parte do Plano Ferrovia 2030, mas em muitas delas estamos a fazer intervenções, quer de eletrificação, quer de requalificação. E, portanto, os projetos, é verdade que não houve intervenção durante muitos anos, mas neste momento muitas delas estão a ter intervenção. Nós estamos a requalificar e eletrificar a linha do Oeste até à Figueira da Foz. Depois há outros ramais que estão a ser... A própria linha da Beira Alta, que liga até a Coimbra, sai exatamente de Coimbra e vai até à Está a ser alvo de obras, não é? Está a ser alvo de requalificação. Pode não ser na velocidade que todos desejávamos, mas nós todos sabemos que estas obras são complexas. Em relação não fugindo à sua questão, nós temos o Metrobus, a ideia é que até ao final de 2024 os veículos estejam a circular na parte interurbana, fora da cidade, e depois, como podemos ver, nós até aqui da janela, há obras na cidade e depois haverá, até 2025, estas obras serão concluídas e passaremos também a ter canal dedicado no meio da cidade, até aos hospitais, o que é muito bom, porque a distância hoje não se mede em quilómetros, mede-se em tempo, e isso, como há bocadinho falou, a mobilidade é importante não em si mesma, porque permite acessibilidade e, portanto, vai dar mais liberdade às famílias para decidirem onde querem viver. E nós todos sabemos que há muitos anos que a habitação em Coimbra é cara, há muitos anos. Eu estudei cá, vivi cá, tenho cá casa e sei os preços. E, portanto, o facto de nós podermos ter mobilidade que nos faça chegar ao trabalho ou aos serviços de saúde, de cultura, de lazer em minutos, vai nos dar mais liberdade para decidir onde viver. E, portanto, viver à volta de Coimbra vai permitir às pessoas, com meios de transporte sustentável, vai-lhes permitir ter a mobilidade, mas também a acessibilidade. Nós defendemos que não é possível ter equipamentos de alguma dimensão em todo o território. Não é possível ter um hospital como o de Coimbra, o universitário, em todos os concelhos. Não é possível ter um equipamento de cultura ou vários como temos aqui na cidade, mas o facto de existir mobilidade permite às pessoas em tempo útil e com conforto ter acesso a esses equipamentos e a esses serviços. Defendemos também o alargamento e a extensão do Metrobus a outras partes do território, onde há um movimento muito grande de pendularidade entre essas, nomeadamente Condeixa e Coimbra, onde os movimentos de pendularidade são muito grandes e, portanto, onde de manhã entram muitos veículos e à tarde saem veículos, precisamente para permitir que as pessoas venham de forma sustentável. Permita-me cá por aí,
porque o Presidente da Conselhia de Coimbra falou no alargamento do Metrobus até à Figueira da Foz e o consequente encerramento da linha ferroviária. Parece-me que isso é uma informação que não disponho precisamente do contrário. A informação que eu disponho que, havendo uma linha de comboio, não se justifica o Metrobus, não é? Já há uma linha de comboio, o que há é que tornar essa linha de comboio, há uma parte em que ela não é dupla e essa parte leva a que haja, de facto, em que o percurso seja demorado e, portanto, a fazer-se investimento que seja na linha que já existe ferroviária. Parece-me que pôr a linha do metro para a Figueira da Foz, quando nós temos a linha de comboio, é absolutamente desnecessário e, portanto, não é isso que consta do nosso programa, poderá ter sido... Foi uma declaração feita há cerca de um mês. Pois, mas acho que não... O que consta do nosso programa eleitoral é que não faz qualquer sentido, havendo ferrovia, colocar uma linha de Metrobus. O que temos é que fazer é fazer investimentos na linha para que as pessoas tenham um incentivo a usá-la. E só terão incentivo a usá-la se ela for rápida e cómoda e segura. E, portanto, qualquer investimento que se faça é na requalificação da linha e é duplicando a linha num troço onde ela não permite a circulação nos dois sentidos. O PS e a esquerda são acusados pela direita de uma certa cegueira ideológica e de um dogma quanto ao Serviço Nacional de Saúde. E numa altura em que o SNS está sob pressão, com longas filas de espera, estabelecer parcerias público-privadas pode ser uma solução? Em primeiro lugar, nós não temos em relação a isso qualquer problema, até porque durante a pandemia fizemos. Parece-nos é que devemos investir num Serviço Nacional de Saúde forte, onde os problemas sejam resolvidos. Nós temos uma população envelhecida e a reestruturação que foi feita, nós temos que dar tempo para avaliar os resultados, porque a reestruturação é que foi feita. Foram criadas as unidades locais de saúde e, portanto, nós temos os hospitais e depois temos as unidades de cuidado de saúde de proximidade, que devem ser o ponto de entrada das pessoas que estão doentes e não o hospital. Mas para que elas possam funcionar, têm que ter meios complementares de diagnóstico, para que qualquer raio-x ou um exame simples não obrigue a que as ambulâncias andem sistematicamente a fazer o caminho de Coimbra. E, portanto, se trabalharmos em rede com o hospital, e agora vou falar aqui da realidade de Coimbra, se o Hospital Universitário de Coimbra trabalhar em rede com as unidades locais, com as unidades de cuidado de saúde de proximidade, e se nós implementarmos as unidades de saúde familiar tipo B, que são unidades multidisciplinares, em que os profissionais trabalham por objetivos e podem vir a aumentar a sua remuneração em 60%, nós estamos a falar de cuidados muito próximos das famílias, de unidades de cuidados de saúde dotadas de profissionais, mas também de equipamentos de diagnóstico e, portanto, passaremos a ter um hospital que vai receber as urgências e as consultas de especialidade e poderá focar em que os seus profissionais se poderão focar. Portanto, aqui a nossa defesa é fortalecer e reorganizar o Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, que as parcerias com o privado não serão rejeitadas, mas a prioridade é fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. E não há aqui nenhuma cegueira ideológica, até porque, se for ver, os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde são os médicos que trabalham no privado. E, se for ver a lista de queixas, mais de metade das queixas em termos de saúde são em relação ao privado. Portanto, sobre a qualidade, o portal das queixas, mais de metade das queixas são relativamente aos serviços do privado. Portanto, penso que neste caso, no Serviço Nacional de Saúde, mais do que é importante valorizar as carreiras, é importante ver se esta reorganização produz resultados e acreditamos que a melhor forma é valorizar os profissionais, fazer uma melhor organização e, obviamente, fazer parcerias sempre que se justifiquem, elas existem. Existem os cheques de cirurgia e é interessante perceber que as pessoas, muitas das vezes, preferem esperar para ser operadas no Serviço Nacional de Saúde. A nova maternidade de Coimbra é prometida há muito tempo
A promessa mais recente foi em setembro de 2023, em que Manuel Pizarro esperava lançar o concurso no primeiro trimestre de 2024. A legislatura foi interrompida, mas agora nesta nova legislatura, os utentes de Coimbra podem confiar no PS para levar este projeto para avante? O projeto de execução está a ser feito, não é? E, portanto, mal o projeto de execução... O que é o projeto de execução? É o projeto de arquitetura, são os projetos de especialidade. Mal o projeto de execução fique concluído, saber-se-á qual é o valor e poderá ser feito o caderno de encargos e lançado o concurso público internacional. Com o PS haverá maternidade. Aliás, eu devo dizer que o que é que atrasou a maternidade foi não haver um entendimento da região sobre onde é que seria a maternidade. A partir do momento em que houve o entendimento da região, e quando eu digo da região, das forças vivas, dos autarcas, onde é que seria a maternidade, rapidamente abrimos o concurso para se poder fazer o projeto de arquitetura e os projetos de execução. E, portanto, com o PS iniciamos e com o PS terminaremos. Não faz qualquer sentido não termos uma maternidade próxima de um hospital e uma maternidade nova. Nunca foi a falta de recursos, foi a falta de entendimento político sobre onde é que ia ser a maternidade. A Ana Brunhosa foi ministra e é uma cara conhecida dos portugueses nestes últimos anos, ao contrário, por exemplo, de Rita Giudice, a cabeça da lista da Aliança Democrática. Sente essa vantagem na rua durante estas últimas semanas? Não posso falar pela Rita, não, mas posso falar por mim. As pessoas reconhecem-me e as pessoas falam comigo e as pessoas fazem desabafos e sinto que as pessoas confiam e querem confiar em nós e pedem-nos para fazer melhor. E o que lhes peço é confiança para nos ajudarem a continuar a fazer melhor política pelas pessoas. Há muito um discurso de que o subsídio de desemprego ou as contribuições ou os outros subsídios que damos são esmolas. Não, são um direito das pessoas. As pessoas contribuem para a segurança social e, portanto, recebem na proporcionalidade daquilo que contribuem. Não são esmolas. Nós acreditamos e defendemos, para além de uma economia forte, que é importante, e dos incentivos corretos para que haja a transformação na economia que permita dar trabalho aos jovens qualificados, nós defendemos sempre um Estado social forte. Sempre. Uma segurança social forte. Não podemos esquecer, e é muito recente, e nós às vezes temos memória curta, que foi o Estado Social forte que manteve o país a funcionar na pandemia. Nós fechámos o nosso país e o que é que fizemos? Grande parte das empresas mandaram os seus trabalhadores para casa e, através do layoff, nós continuamos. Foi a Segurança Social que pagou os salários às pessoas e que permitiu aos trabalhadores que eles mantivessem um vínculo laboral. Porque se tivesse havido despedimentos, teria havido para muitas pessoas uma dificuldade em regressarem ao mercado de trabalho, como todos sabemos. E, portanto, um Estado social forte. Um Estado social que proteja os mais desfavorecidos. O mercado não dá resposta a tudo. Um Estado social que regula o mercado, naturalmente, que imponha regras, que fiscalize o cumprimento dessas regras, mas também os incentivos certos para que possamos ter empresas boas, fortes, que paguem salários dignos aos jovens e aos menos jovens, a todos os seus trabalhadores. Nós temos vindo a aumentar sistematicamente o salário mínimo nacional, o salário médio, já atingimos o salário médio que no acordo social estava previsto alcançar, de 1.500 euros, estava previsto ser alcançado em 2028 e, portanto, não é só o salário mínimo que tem vindo a aumentar, o salário médio também aumentou e aumentou mais no privado do que no público, porque precisamente as empresas sentem que para captar os melhores, os bons, têm que pagar bons salários. E se pagam bons salários é porque o negócio rende, não é? Porque produzem produtos e serviços inovadores e nós temos cada vez mais exemplos e bons exemplos de empresas que são competitivas a nível internacional. Muitas das vezes é com alguma tristeza que eu ouço dizer que em Coimbra
não há boas empresas. Das 6 melhores tecnológicas do país, 4 são de Coimbra. E, portanto, nós estamos a falar de muitas empresas que nascem em Coimbra, mas só que depois elas tornam-se muito rapidamente empresas do mundo, empresas globais. De qualquer modo, concluindo, sinto que o facto de já ser uma figura pública também me trouxe, também levou a que muitas das vezes as pessoas me cobrassem, não é? E me indicassem coisas que acharam que deveríamos ter feito de forma diferente ou que deveríamos ter feito melhor, mas senti que foi mais fácil falar com as pessoas, foi mais fácil quebrar o gelo, porque as pessoas sabiam o meu nome, conheciam-me, ou às vezes até diziam, eu conheço-o da televisão, e eu apresentava-me, e obviamente era fácil o diálogo. Para terminar... Mas é mais exigente. O facto das pessoas nos conheceram não facilita, é mais exigente, é mais gratificante. O lema do Partido Socialista, os dois, é Portugal inteiro e mais ação, em que é que isto se materializa? Portugal inteiro significa que, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, nós podemos ter políticas nacionais para o país todo, mas depois temos que ter em atenção as realidades locais. Por isso é que eu defendo a regionalização, por isso é que eu defendo a descentralização, porque implica dar poder ao Estado local, ao Estado regional. E, portanto, Portugal inteiro significa que nós temos que olhar para todas as regiões, temos que olhar para todas as pessoas e que, mesmo tendo políticas nacionais, nós temos que ter a flexibilidade e temos que ter um modelo de governação multinível que permita que o autarca tenha poder de decisão nas decisões que fazem mais sentido serem tomadas a nível local, que as regiões, através das CCDRs, possam ter mais poder e mais autonomia para tomar as decisões que fazem mais sentido serem tomadas e conduzidas a nível regional e não haver a necessidade de ser o ministro a decidir tudo, porque isso significa que seremos um país centralista, centralizador, onde o governo centraliza todas as decisões. Mesmo, podem dizer, é um país pequeno, mas mesmo num país pequeno nós falamos vários dialetos. Nós na região, aqui no próprio distrito de Coimbra, como acabámos de verificar, nós temos a diversidade, é a nossa riqueza. Portanto, um Portugal inteiro significa terem atenção na governação as especificidades dos territórios, mais a ação significa que nós temos mesmo que todos trabalhar em conjunto, as autarquias, as regiões, temos que estimular muito mais a economia, uma economia com mais conhecimento, uma economia com mais tecnologia, o Estado estar presente, ser um Estado social forte, ser um Estado que dá resposta em tempo útil, um Estado onde a administração pública também se sinta valorizada, onde haja uma maior humanização da administração pública e onde a digitalização signifique uma gestão mais inteligente, mas não significa ausência de pessoas na interação entre o Estado, o cidadão, na interação entre o Estado, as empresas, na interação entre o Estado e as organizações e, portanto, Portugal inteiro significa que nós cuidamos dos problemas, cuidamos das pessoas, nenhuma região fica para trás. E aqui um olhar muito especial e atento ao interior, por isso é que defendemos a abolição das portagens no interior, por isso é que lançámos o concurso público internacional para ter fibra óptica em todo o interior, um concurso onde estamos a analisar as propostas de quase 450 milhões de euros, fizemos-lo em dezembro e por isso é que também defendemos mais a ação, porque podemos ter boas políticas, mas se elas não chegarem ao território, ou seja, tendo em atenção os diferentes níveis de governação, trabalhando em conjunto mais a ação, depois não se sente no território o impacto dessas medidas, o impacto dessas políticas. Não basta legislar bem, há que depois garantir que há ação e que há monitorização e acompanhamento dessas medidas e que elas chegam às pessoas ou às entidades para quem nós as desejamos e produzem impacto e os efeitos que desejávamos. E se acompanharmos e monitorizarmos, podemos corrigir, podemos chegar à conclusão que tínhamos uma percepção que a medida era boa e que não resultou e que ela não está a resultar e que temos que a mudar. E, portanto, isso é que significa governar. Governar para todos, governar para um Portugal inteiro e com mais ação. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.